Tudo bem? Eu vou resolver algumas questões de variáveis aleatórias contínuas. Essas questões elas foram retiradas do livro Estatística Básica do Bussab e elas foram indicadas para serem feitas em casa. Bom, na questão 14, é uma questão que vimos muitos exemplos parecidos na sala. É falada sobre uma variável x. Essa variável ela tem um comportamento normal com média 100 e variância 100. E é solicitado o cálculo de algumas probabilidades. Então, na letra A, é solicitada a probabilidade de x, essa variável, assumir valores menores que 115, ok? Bom, o que vimos aqui, para calcularmos probabilidade como essa, onde x tem um comportamento normal com uma certa média μ e variância σ2, nós podemos usar uma outra variável, a variável z, definida como sendo x menos a média μ e a variância dividido pelo desvio padrão. Bom, essa variável definida dessa forma, ela tem um comportamento normal 0,1. E podemos obter valores de probabilidade como esse usando essa probabilidade, ou seja, calcular a probabilidade de x ser menor que 115 equivale a calcular a probabilidade dessa variável z assumir um valor menor do que esse aqui, que a gente pode obter substituindo esses valores. Então, para fazer isso, a gente precisa calcular o z equivalente, e nesse caso, a gente substitui o x por 115, a média é 100, e o desvio padrão, que é a raiz quadrada aqui da variância, é 10. Bom, então esse z equivalente é 1,5. Logo, calcular a probabilidade de x ser menor que 115, ou seja, de assumir valores menores que 115, equivale a calcular a probabilidade de z ser menor que 1,5. Essa probabilidade é a probabilidade que nós podemos obter na tabela da normal 0,1. Lembrando que nós sabemos que o gráfico da normal 0,1 ele é simétrico, né, em torno da média, e aí ele só fornece a probabilidade de z ser menor ou igual a um certo valor z alfa e maior que zero. Então, quando ele pergunta a probabilidade de z ser menor que 1,5, a gente tem aqui z igual a 1,5, o que está sendo solicitado é o cálculo de toda essa probabilidade aqui, certo? Mas a tabela só nos dá essa parte aqui. Bom, mas isso não tem problema, porque nós sabemos que essa parte aqui, como equivale a metade da área sob a curva, ela vale 0,5. Então, essa probabilidade, ela pode ser dada como sendo 0,5 mais a probabilidade de z estar entre 0 e 1,5. Ok? De novo, a probabilidade de z estar entre 0 e 1,5 é essa área de K. Mas o que está sendo solicitado é a área que vai de 1,5 para menos. Bom, então a gente sabe que esse lado de K é 0,5 e essa probabilidade, que é a de 0 até 1,5, é dada pela tabela. A gente encontra lá essa probabilidade na tabela, na linha 1,5, e ela é 0,43 aproximadamente. Então, a gente vai ficar com 0,5 mais 0,43, que vai nos dar aproximadamente 0,93. Ou, em outras palavras, há 93% aproximadamente de chance de x assumir valores menores do que 115.
De forma bem similar, nós podemos calcular a letra B, que é a probabilidade de x ser maior ou igual a 80. Bom, o cálculo do z é semelhante, então seria 80 menos 100 dividido por 10, o que vai nos dar menos 2. E então, calcular a probabilidade de x ser maior ou igual que 80 equivale a calcular a probabilidade do z ser maior ou igual que menos 2. Perceba que essa probabilidade, ela é a probabilidade de z ser maior que menos 2, e ela pode ser dividida como sendo a probabilidade de z estar entre menos 2 e 0, mais a probabilidade de z ser maior que 0. Ou seja, se aqui eu coloco, por exemplo, menos 2, eu estou querendo calcular toda essa probabilidade do lado de cá. Essa do lado de cá é meio, e eu preciso somar isso com a probabilidade de z estar aqui, entre 0 e menos 2. Bom, essa probabilidade, nós sabemos que pelo gráfico ser simétrico, equivale à probabilidade de z estar entre 0 e 2. E isso eu somo com a probabilidade de z ser maior que 0, que é meio. Essa probabilidade você obtém na tabela, e ela é aproximadamente 0,48. Então, essa probabilidade aqui vai ser aproximadamente 0,98 ou 98%. Ou seja, existe a probabilidade de 98% de x assumir valores maiores ou iguais que 80, certo? Bom, continuando então, a questão 17 vai falar sobre as alturas de 10.000 alunos de um colégio. Então, eu vou dizer que tem uma variável x, que é a altura dos alunos. Ele fala que essa variável, ela tem uma distribuição aproximadamente normal, com média 170 e desvio padrão 5 centímetros. Então, x tem comportamento normal, com média 170 e variância 25, ok? Na letra A, a pergunta é: qual o número esperado de alunos com altura superior a 165? Ora, para calcular esse número esperado, nós precisamos saber qual a chance disso ocorrer, ou seja, qual a probabilidade de x, que é a altura dos alunos, ser maior que 165. E nós vamos fazer isso usando o mesmo raciocínio da questão anterior. Então, nós vamos calcular o z equivalente a esse 165, que seria 165 menos 170, dividido pelo desvio padrão, que é 5. Nós vamos obter, então, aqui que z é menos 1. Logo, calcular a probabilidade de x ser maior que 165 equivale a calcular a probabilidade de z ser maior que menos 1. De forma bem similar ao que já fizemos, essa probabilidade é a probabilidade de z estar entre menos 1 e 0, mais a probabilidade de z ser maior que 0. Essa probabilidade pode ser obtida na tabela como sendo a probabilidade de z estar entre 0 e 1, porque o gráfico é simétrico, mais essa probabilidade aqui, que é meio. Então, quando a gente vai na tabela, a gente obtém que esse valor é aproximadamente 0,3413, que somado com 0,5 é 0,8413. Logo, o número esperado de alunos
é essa probabilidade vezes a quantidade total de alunos, que é 10.000. Então, é de se esperar que 84,13% dos alunos, que são 10.000, tenha altura maior que 165 centímetros, o que vai me dar 8.413 alunos, ok? Bom, na letra B, a pergunta é qual o intervalo simétrico em torno da média que conterá 75% da altura dos alunos. Vejam, pensando isso em termos de Z, nós queremos encontrar um Z que ele deixe 75% entre esses dois valores. Se é 75%, nós teríamos aqui 37,5, ou seja, 0,375 desse lado e 0,375 desse lado. Logo, nós podemos achar esse Z alfa na tabela, facilmente. E aí, se a gente olhar na tabela, no corpo da tabela, nós procurarmos por 0,375, nós vamos achar que o Z alfa correspondente a ele é 1,15. Mas isso nós estamos falando em termos do Z. Para encontrarmos o X correspondente, nós temos que usar essa informação aqui, essa transformação que fizemos aqui na questão anterior. Então, nós vamos ficar com 1,15, que é o Z, igual ao X, que queremos justamente descobrir, menos a média, que é 170, dividido pelo desvio padrão, que é 5. Dessa forma, nós achamos que X vai ser 170 mais 1,15 vezes 5, o que me dá o valor de 175,75 centímetros. Mas esse seria o meu valor superior aqui do meu intervalo. Para achar o valor inferior, que eu vou chamar de um x2, eu estaria usando o menos 1,15, o que vai equivaler a um x2 de 170 menos 1,15 vezes 5, o que vai me dar 164,25 centímetros. Então, o intervalo seria de 164,25 até 175,75. Ou seja, 75% das alturas está concentrada no intervalo que vai de aproximadamente 164 até 175, ok? É isso. A questão 21, então, fala sobre um mecanismo eletrônico que tem um tempo de vida X, e esse tempo de vida, ele segue um modelo de distribuição de probabilidade que tem uma função de densidade de probabilidade dada por E elevado a menos x para x maior que zero. É um modelo exponencial. Bom, ele fala ainda que o custo de fabricação de um item seja de R$2. Então, o custo de fabricação desse item, né, que tem essa densidade para o seu tempo de vida, o custo de fabricação dele é R$2. E ele fala também que o preço de venda é R$5. Bom, e aí ele diz que o fabricante garante total devolução se X
total devolução do dinheiro, se x, que é o tempo de vida, mas isso o tempo de vida é em 1000 horas, certo? Que é a proporção da duração dele em horas comparado com 1000. Então, se x for menor ou igual que 0,9, o fabricante devolve o dinheiro, certo? Bom, e aí ele pergunta qual o lucro esperado. Bom, para encontrar o lucro esperado, nós já estamos falando então de uma outra variável aleatória, que é a variável lucro. E aí nós temos que nos perguntar que valores essa variável aleatória ela pode assumir. Se analisarmos o enunciado, nós vamos ver que existem apenas duas possibilidades para esse lucro. Se o produto ele acabar, o tempo de vida em 1000 horas for menor que 0,9, vai haver uma devolução total do dinheiro. Nesse caso, qual foi o lucro obtido? Bom, o produto custou R$2, mas eu vou ter que devolver para o cliente os R$5. Então, o meu lucro, na verdade, não vai ser lucro, vai ser um prejuízo. Porque eu tive um custo de R$2 para produzir, mas o preço que eu ganhei da venda vai ser zero, porque eu vou ter que devolver esses R$5 para o consumidor. Então, na verdade, o meu lucro é zero, que é o preço de venda, que é o que eu vou ganhar com essa venda, menos o meu custo. Então, na verdade, eu vou ter um prejuízo de R$2, que foi o que eu levei para produzir, o que me custou produzir aquele item. Então, eu tenho essa possibilidade de lucro, que na verdade é prejuízo, de menos R$2 quando eu preciso devolver o produto. Já se eu não precisar devolver o produto, o meu lucro vai ser quanto eu ganhei na venda, que é os 5, menos os R$2 que custou para produzir o item. E aí eu estaria ganhando com esse item R$3. Bom, então para calcular o lucro esperado, eu preciso saber qual a probabilidade do lucro assumir esses valores, ou seja, qual a probabilidade da variável L, que é o lucro, assumir esses valores menos 2 e 3. Perceba que a probabilidade dele assumir o valor menos 2 é a probabilidade de ter que devolver o dinheiro por ele ter acabado dentro desse limite aqui. Então, a probabilidade disso acontecer é a probabilidade de x ser menor ou igual que 0,9. E a probabilidade de eu não devolver e, portanto, ganhar R$3 de lucro é a probabilidade de não ter que devolver o dinheiro, que é a probabilidade de x ser maior que 0,9. Então, nós precisamos calcular que probabilidade é essa. Qual a probabilidade de x ser menor ou igual que 0,9? Nós vimos que, dada uma função densidade de probabilidade, a probabilidade da variável assumir certos valores no intervalo, então a probabilidade de x ser menor ou igual que 0,9 vai ser a integral, no caso, como ela está definida de 0, né, em diante, e nós estamos supondo que para valores menores que 0 ela é 0, então vai ser a integral de 0 até 0,9 da minha função densidade de probabilidade, que é E elevado a menos x. Essa é a probabilidade, por definição, da variável x assumir valores entre 0 e 0,9. Bom, a integral de E elevado a menos x é menos E elevado a menos x. E isso, x, está assumindo os valores de 0 a 0,9. Logo, eu vou ter que essa integral, que é a minha probabilidade, vai ser menos E elevado a menos 0,9 mais, né, porque vai ser menos, então mais
é elevado a menos zero, ou seja, é elevado a zero. Bom, esse valor aqui é 1, né? E é elevado a menos 0,9, a gente pode calcular na calculadora. Bom, essa conta, finalizando, ela é aproximadamente 0,5934. Então, essa probabilidade, a probabilidade de x ser menor ou igual que 0,9 é 0,5934, aproximadamente. Logo, essa probabilidade aqui é o complementar disso. Então, vai ser 0,40657, ou seja, essa probabilidade 1 menos essa probabilidade aqui, certo? Para calcular, então, o lucro esperado, ou a esperança do lucro, ou o valor esperado do lucro, nós multiplicamos cada valor do lucro pela probabilidade daquele valor acontecer. Então, isso seria menos 2 vezes 0,59, aproximadamente, mais esse valor do lucro, que é 3, vezes essa probabilidade, que é aproximadamente 0,41. Então, o lucro esperado vai ser aproximadamente 0,032. É isso que se espera do lucro nessa situação aqui. O lucro por item seria de aproximadamente 3 centavos. Bom, é isso.